De acordo com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a dor da cólica menstrual está presente em 70 a 90% das mulheres em idade reprodutiva, podendo ser branda, moderada ou severa. Mas você sabia que a acupuntura pode auxiliar em problemas ginecológicos, como as cólicas, as dores pélvicas e até amenizar os sintomas da menopausa? Interessante, não é? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o ginecologista e acupunturista, Dr. Lin Shenhao. Seja muito bem-vindo, Dr. Lin. Obrigado. Falar um pouquinho sobre a acupuntura nos problemas ginecológicos. Eu achei muito curioso, doutor, porque eu não sabia. Eu sei que ela tem vários benefícios, mas a gente fica, às vezes, ignorante mesmo para saber o que tanto ela pode fazer por nós, né? E como que ela cuida, né, desses tratamentos ginecológicos? Como funciona? Então, quando a gente fala em acupuntura, a gente pensa em dores musculoesqueléticas. Sim. Dor na lombar, dor ciática, pescoço. Dor no pescoço, aquele torcicolo, né? Mas a acupuntura, ela vai além disso, né? Então, além de tratar a parte externa, a parte musculoesquelética, ela pode também melhorar a parte interna, os órgãos, né? Então, no caso da menina que tem aquela dismenorreia, aquela cólica no período menstrual, a acupuntura é ótima. Como é que ela age, né? Então, a gente sabe que a cólica menstrual, uma das teorias é que ela está muito relacionada com o aumento de prostaglandinas, que vai fazer com que esse útero contraia mais no período menstrual, né? Então, a acupuntura, ela age diminuindo essas prostaglandinas. Então, com isso, vai aliviar as dores. Além do que, assim, a gente sabe que também tem gente que fala, a dor piora quando vem o período menstrual, o primeiro, segundo dia, mas melhora, por exemplo, com uma boa água quente. Sim. Né? Então, a gente fala que é patologia de frio. Então, aí, por exemplo, a moxa, que é o que dá o calor, ajuda. O que é a moxa, doutor? A moxa é uma erva, né? Chamada artemisia, tá? Que ela é enroladinha nesse tubo aqui, nesse bastão. E a gente queima ele e faz o calor. Então, é um tratamento pelo calor. Então, na verdade, coloca na barriga. Na barriga aqui, né? Então, aproximando, né? Sem encostar. Sem encostar. Isso, então é uma forma de calor. Então, na verdade, a acupuntura é um estímulo da superfície do corpo e tendo ação no nosso corpo. Então, uma das formas também é a produção de endorfinas, né, que são substâncias analgésicas, então isso também pode aliviar a dor. Tá? Então, isso tudo faz com que essas patologias possam melhorar. E na cólica, por exemplo, aonde que vai a agulhinha, doutor? Então, a agulhinha, por exemplo, aqui a gente vai ver, né? Existem esses trajetos, né? Então isso na medicina chinesa, a gente vê e por onde vai passar esses trajetos. Então, esse trajeto a gente coloca na perna, por exemplo, porque esse meridiano passa aqui. Né? Então, quando você tem a dor na região de abdômen inferior, não vai deixar colocar a agulha aqui. Então, a gente coloca um ponto à distância. Por quê? Porque esse caminho aqui, esse trajeto aqui, vem até aqui. Então, por isso que é aliviador. Ou na região das costas. Então, aqui na região das costas, a gente tem a inervação da parte de útero e ovário e da parte genital. Então, também pode ser colocada agulha nessa região que vai afetar, melhorar as dores na região pélvica. E aí, doutor, quantas vezes a gente tem que fazer isso? Como que é feito esse tratamento, por exemplo? Então, você pode fazer esse tratamento, por exemplo, quando a paciente está com dor. Então, a semana que ela está com dor, ela pode ir no consultório e na hora dar um bom alívio. E fazer um tratamento preventivo. Tá? Então, se ela está fora do período menstrual, está sem dor, você pode fazer o tratamento preventivo. Então, 2 vezes por semana, geralmente a gente faz 2, 3 ciclos. Então, 2, 3 menstruações. E com isso a gente já observa uma boa melhora. Uma boa melhora. E na menopausa, doutor, o que pode ajudar? Então, na menopausa, o que incomoda as pacientes? São aqueles calores, os fogachos, aquela sudorese que de repente vem. Isso pode ser tanto de manhã como à noite. Isso acaba atrapalhando o sono. Ele não tem um efeito tão agudo, tão bom como um estrogênio.
Então, quando toma um hormônio, uma reposição hormonal, em uma semana aqueles calores somem, melhora tudo. Mas a acupuntura ela tem um benefício de diminuir esses incômodos, então diminuir a frequência, diminuir a intensidade e as coisas que vêm junto, ansiedade, insônia, irritabilidade. Então isso a acupuntura pode ajudar. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o estímulo da acupuntura faz com que o organismo libere endorfinas, serotoninas, que são substâncias que dão esse relaxamento, dão esse bem-estar. Que interessante, realmente, né, doutor? Porque é uma junção, né? Sim. Você sente o calor, daí você fica mais estressado, mais ansioso. E aí tudo isso, cada um tem um pontinho certo que vai colocar a agulha. Então são pontos que estão já estudados que vão ajudar a diminuir esses sintomas, né? Então por isso que dá uma boa melhora. Então muitas vezes também, por exemplo, tem dores pélvicas, então da dismenorreia, muitas vezes pode gerar uma dor pélvica que pode ser por causa de uma endometriose. Sim. Então também a acupuntura é bom para as dores. Então ele alivia as dores, então diminui a intensidade, diminui a frequência e diminui a necessidade de medicação. Porque daí eu posso tomar menos remédios. Sim. E as mulheres que de repente não podem fazer uma reposição hormonal, aí elas podem fazer. Podem. Hoje em dia tem muitas mulheres que ficam, e os receosas, obstetras também, ficam meio receosos. A mãe ou tia teve um câncer de mama, para fazer uma reposição hormonal fica receoso. Então a acupuntura vem bem para tratar esse tipo de paciente. E a gente observa uma boa melhora. Claro que aí tem que fazer outras coisas também. Atividade física, trabalhar o relaxamento, então tanto para a parte óssea, então atividade física, tomar um solzinho, fazer atividades que ajudem a relaxar. Então tudo isso vai agregar, tudo isso vai ajudar a melhorar. E doutor, quando a gente coloca a agulha, ela tem um tempo certo para ficar? Como que a gente sabe? Como funciona? Então como é que é um tratamento da acupuntura? O paciente vai no consultório, então o ideal a gente fala, é ideal ir num médico que faça um exame físico, faça uma anamnese, ver o que a pessoa tem e se aquilo é indicado a fazer a acupuntura. Tá? Então, sendo indicado, aí você vai ver o que tipo de problema, pedir os exames para afastar outras causas. Então, muitas vezes a pessoa, tem uma dor abdominal. Pode ter um cisto grande, pode ter um mioma, pode ter alguma outra causa que muitas vezes você só colocar agulha, às vezes não melhora. Então é importante esse exame, principalmente esse diagnóstico, fazer esse diagnóstico e aí a partir daí sim, é indicado fazer acupuntura. Então normalmente como a gente faz? 2 vezes por semana, coloca a agulha, fica uns 20 minutos a meia hora, então fazendo isso e dependendo de cada problema, você pode fazer 10 sessões, pode fazer 5 sessões. Então casos agudos a gente resolve mais rápido. Casos crônicos às vezes demora um pouco mais. E aí vai fazendo sempre, doutor? Então o que a gente espera é que não precise fazer sempre, Então que resolva em 10, 15 sessões. Claro que esses casos, por exemplo, os calores da menopausa, você pode dar uma aliviada, a paciente melhora o sono, melhora a ansiedade, só que passando alguns meses, ela pode voltar com esses sintomas. Aí é importante estar fazendo uma manutenção. E as grávidas, doutor? Também é ótimo, a acupuntura é ótimo na parte obstétrica, principalmente para gestantes, principalmente nos 3 primeiros meses, que não pode ficar tomando qualquer medicação. Sim. Então, tenho pacientes, por exemplo, que elas têm enxaqueca fora da menstruação, fora do período gestacional e tomam remédios. Só que na gravidez não pode estar tomando. Então, aí a acupuntura ajuda bastante nesses casos. Então, início de gestação, ansiedade, de estar grávida, enjoos, aqueles primeiros meses com aquele mal-estar, o enjoo, a acupuntura ajuda bem. Então tem pontos aqui na região de punho, pontos na barriga que melhoram esses sintomas. Ao longo da gravidez também
você pode estar melhorando o sono, o relaxamento, dor na região lombar principalmente no final, na gravidez, e a própria ansiedade do final na hora do parto. Então, a paciente já fica ansiosa, não sabe como é que vai ser o parto, principalmente as primigéstas, primeira gestação, elas ficam ansiosas. Então, a acupuntura ajuda também bastante nesses casos aí. Então, é bom, o uso da acupuntura é bem indicado para gestantes. Para gestantes. E é interessante a gente falar dessa parte de tratamento ginecológico, né? Porque meio que eu falei para a senhora, a gente geralmente pensa na dor muscular. Sim. A acupuntura, ela pode ser sempre um tratamento aliado a vários tipos de dores que a gente tem, né? Por exemplo, tenho dor de estômago, faço um tratamento com gastro, por exemplo, e também acupuntura. Sim. Por isso que a gente fala de medicina complementar. Né? Então, em alguns casos, você pode indicar a acupuntura como primeira opção. Então, teve um torcicolo, teve um mau jeito. Então, isso, muitas vezes, com 1, 2, 3 sessões já melhora. Já melhora. Agora, os casos crônicos ou que tem alguma patologia associada, aí a acupuntura ela complementa o tratamento. Então, por exemplo, pacientes em depressão, então que precisa estar tomando muitas medicações. Então, a acupuntura pode ser um aliado e os pacientes acabam diminuindo a necessidade de medicação. Do remédio. Então, são várias coisas que podem estar associando. Para pacientes com gastrite, então você também se toma muita medicação, pode com a acupuntura estar melhorando, diminuindo esses sintomas, então com isso também a necessidade de medicação é menor. Muito bom, doutor, muito obrigada. Eu acho que sempre que a gente pensa em saúde, né, se a gente puder aliar os nossos tratamentos e quanto menos remédio a gente tomar, mais feliz a gente ficar, é ótimo. Doutor, seja bem-vindo sempre à nossa casa, viu? E eu vou passar os contatos aqui do doutor, o telefone é o 12 99 181 7070. Doutor Lins, seja sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado.